Senhor presidente, colegas vereadores, os fortalezenses que nos assistem, nos ouvem pelas ondas da FM Líder, os jornalistas, os assessores, eu quero iniciar minha fala, antes de qualquer coisa, pedindo publicamente desculpas ao vereador Glauber Lacerda Sidou, porque fui deselegante, fui grosseiro com o vereador que fez um comentário e eu, verdadeiramente, pelos motivos que vou explicar, hoje não tem sido um dia fácil para mim. Então, Glauber, eu quero, em respeito a você, a sua história, ao nosso companheirismo, ao nosso coleguismo, a admiração que eu tenho, é sempre um cavalheiro, Glauber é sempre um cavalheiro, e eu verdadeiramente me excedi, fui grosseiro, fui deselegante. Então, eu quero que você me perdoe e compreenda, pelos motivos que eu vou relacionar, eu quero que você compreenda e você vai, como homem sensato que é, me perdoar ao final da minha fala. Com as minhas desculpas, eu acato também. Senhores, eu originalmente tenho me debruçado, com a ajuda de minha assessoria, Dr. Luiz Humberto, eu tenho me debruçado sobre um assunto que seria hoje o objeto de minha fala. O Supremo Tribunal Federal, e eu já tenho conversado isso com alguns colegas, conversei com o vereador, presidente da Comissão de Fiscalização, Walter Cavalcante, o Supremo Tribunal Federal, em uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, o próprio Tribunal de Contas dos Municípios, também analisando uma série de processos de conta de gestão de prefeito de Fortaleza, eu posso mencionar alguns do Supremo Tribunal Federal, a DIN 742, a DIN 14849, a DIN 2304, a DIN 2357, 34182, também decisões do Tribunal de Contas dos Municípios, referentes inclusive ao município de Santa Quitéria, processo 21755. Todo esse conjunto, Paulo, querido amigo Paulo Facó, de decisões judiciais e contenciosas, é no sentido de que os vereadores, sim, os legisladores, sim, podem legislar em matéria tributária, coisa que nossa lei orgânica não nos permite. É por isso que eu estou, com a colaboração dos colegas, iniciando as discussões e os debates, e hoje apresentaria minha defesa, minha tese desta ideia, mas eu sou mais uma vez forçado pela emoção e pelos acontecimentos a tratar do mesmo assunto, vereador, que acaba de me perdoar, Glauber Lacerda, eu sou forçado a voltar ao mesmo assunto da minha última fala aqui na Câmara Municipal. Todos sabem que nós somos 8 vereadores inscritos aqui, por ordem alfabética, e cada um fala inscrito, em média, 2 vezes ao mês. Se os senhores forem aos arquivos digitais da Câmara, vão descobrir que eu vim aqui com um calhamaço de jornais, e esses jornais são todos referentes somente, Estado, O Povo, Diário, são referentes somente ao ano de 2010, e isto já tinha sido fala minha, e eu repliquei fala minha, já de 2009, o problema da violência que já tomou conta da cidade de Fortaleza, e vou aqui me dispensar de falar do estado do Ceará. Ontem, a cidade de Fortaleza acordou e na semana anterior, está aqui dia 3 de março, já posterior à minha fala, página do jornal O Povo, e eu vou poupá-los, não vou apresentar nada mais. 58% no aumento dos crimes praticados por jovem, especificamente homicídio. Em 2009 foram 1.571 homicídios no estado do Ceará. E eu comparei estes números aos dados da guerra do Iraque. O Iraque está há 6 anos ocupados, em guerra, e morreram 6.000 soldados, 3.000 soldados norte-americanos, em 6 anos de guerra. De guerra. Pois o estado do Ceará, 1.507 cearenses perderam a vida numa verdadeira guerra civil que já tomou conta da nossa cidade, e eu não sei mais a quem ou o que dizer. 41%, além daquilo que a cada dia se agrava, já havia sido 41% o aumento da criminalidade entre os jovens de 15 a 25 anos, vereador Lipe Rodrigues. Já havia
um aumento de 48% nos crimes contra a mulher. Crimes contra a vida. E eu me reportei aqui apenas aos crimes contra a vida. Pois ontem à tarde, alguém da minha relação pessoal, de muitos anos, uma querida amiga, filha de um empresário, empresária aqui de Fortaleza, além do fato, isto é o mais grave, além do fato de que eu vendi um carro a também um jovem empresário, Marcos Frota, que tem ali uma loja de veículos tradicionalmente conhecida na cidade de Fortaleza, na Heráclito Graça, em frente à Fasalto. Ele foi ao banco retirar o dinheiro para me pagar. Ele e a mãe foram rendidos e assaltados com um revólver na cabeça na saída do banco. Certamente devem ter sido seguidos. Na mesma tarde, depois de ter esta notícia, eu fico sabendo que a querida Marcela Montenegro, filha de um querido amigo empresário, dono da rede Pirineus, assassinada, já teve morte cerebral decretada, está aqui, a cidade de Fortaleza comovida com mais este crime. Eu quero perguntar aos senhores o que é que está faltando. Qual é o sinal do incêndio que precisa ainda tocar para que nós todos saiamos correndo? E vamos correr para onde? O que é que o governador precisa? O que é que as autoridades de segurança? O que é que aqueles que estão construindo as políticas de segurança do Estado do Ceará precisam para saber que algo está errado? Porque eu não vou repetir dados aqui, nem de criminalidade, vereador, nem mudar dos o secretário. Uma parte, vereador. Pois não, quando oportuno, presidente, colegas vereadores. Eu não vou repetir aqui dados que dizem respeito à criminalidade. Não vou também aqui repetir dados que digam respeito, e isto é reconhecido, aos níveis de gasto do governo do Estado com segurança pública. Sim, é verdade. Nunca se gastou tanto na política ou na tentativa de se combater o crime. Reconhece-se isso, mas se está gastando mal, o que é duplamente perigoso. Estamos gastando, não está surtindo efeito, e alguém precisa dizer isso ao secretário de Segurança. E aqui eu me lembro agora do irmão do governador, que disse que as alianças, em torno da candidatura da pretensa candidata Dilma Rousseff são frouxas. Eu penso que a mesma característica de frouxidão pode ser emprestada a essa política de segurança desse Estado. Meus irmãos, são 36 milhões de reais no contrato original. No contrato original. Calcula-se que se o governador Cid for reeleito, isso possa dobrar e para a casa dos 60 milhões de reais, apenas para dar manutenção às Hilux. Outras tantas centenas de milhões de reais são gastos na compra desses instrumentos, que eu os considero instrumentos de luxo, não de policiamento ostensivo. Se nós multiplicarmos isso em 2 mandatos, nós teremos algo aí entre 700 e 900 milhões de reais jogados fora. É jogado fora. Porque se é para o crime sempre subir cada vez mais e assustadoramente mais, e mais do que os índices nacionais, regionais, entrem os senhores no site do Ministério da Justiça, entrem os senhores nos institutos, nos organismos públicos e nas ONGs que fazem medição do aumento de criminalidade em todas as capitais do Brasil. Fortaleza cresce, aqui o crime cresce muito mais do que em todo lugar. Excelência, me permite uma parte? Pois não, só concluo. Portanto, meus irmãos, se nós estamos investindo para aumentar, vamos suspender. Se é para aumentar dessa forma, como o trote de um cavalo, vamos parar de investir. Pelo menos bota o bilhão em outra coisa. Ou mudamos, ou damos por perdido. A quem vamos recorrer? Eu vou ficar aqui repetindo esta minha fala na Assembleia, companheiros, e outros companheiros aqui, já antecipa o vereador Marcos Teixeira, também falará sobre o assunto. Companheiros nossos na Assembleia vão repetir esta fala. A imprensa vai continuar a repercutir isto semanalmente, e os aumentos não são de 1, 2, 3, 4%, não. Se fossem parecidos com a inflação, são de 70%, 58%, 40%. Enquanto isso, os cearenses padecem, morrem,
são friamente assassinados sem que nós tenhamos a quem recorrer. Quantas vezes eu vou repetir isto aqui? Ou vou me cansar de repetir e esperar a morte de mais amigos, de mais companheiros, de mais parentes? Meus irmãos, pelo amor de Deus, a quem eu peço aos vereadores mais experientes, a gente como o vereador Vitor Valim, que convive com a problemática da violência diariamente, porque é líder de audiência em seu programa, Cidade 190, peço socorro ao vereador Marco Teixeira, Carlos Mesquita, aos mais experientes, ao próprio vereador Glauber Lacerda Sidor. O que é que nós vamos fazer como instituição? Porque como pessoa física não há mais nada a fazer. Vamos ficar de bate-boca em corredor, em sala, reclamando? Esse discurso, se não for transformado em uma política, em um canal institucional, vai se perder. Eu não posso tratar um assunto dessa gravidade me encontrando com o vereador Zé do Carmo. Pois é, Zé, você viu aí, rapaz? Morreu a moça, morreu o rapaz, trucidaram a tal da Alanes, mataram o tal do Marcelo Mendes. Pois é, não é? Pois é, amanhã tu passa lá no escritório, que eu preciso conversar contigo aquele negócio, vamos almoçar. Violência está assim, vereador Zé do Carmo. Banalizado. Ou banalizada. Nós perdemos o referencial humano, vereador Salmito Filho. Não há mais humanidade nos números. E as autoridades de segurança pública são absolutamente frias. Frias. Será que os jornais todos e os índices todos são loucos? São malucos? Estão equivocados? Vai valer ainda, e eu encerro, em resposta à chaga, à pandemia que nós estamos vivendo, vai valer pura e simplesmente reproduzir números? Não, mas amanhã eu vou comprar mais Hilux. Não, mas eu não sei o quê. O povo do Ceará quer resultados. Eu fui solicitado por alguns rapazes. Lembrando aquele policial civil, vereador Marcelo Mendes, que foi morto, que trabalhava na DENARC, por tocaia de traficantes, né? Está vendo o crescente da... Vereador, está na casa e na conta do ridículo. Semana passada, mais um delegado foi assaltado. Estão tomando as armas, vereadora Eliana Gomes, dos soldados do Ronda do Quarteirão. Estão pichando as viaturas e as delegacias. Não satisfeitos em apenas praticar o crime, a lógica agora da bandidagem, e eu não gosto de usar essa expressão porque é chula, e eu já fui suficientemente hoje grosseiro com o vereador Glauber, a bandidagem agora quer desmoralizar. Se eu fosse adepto da teoria da conspiração, eu diria que é um combinado para desmoralizar as instituições cearenses. Estão pichando as delegacias, pichando as viaturas, tomam as armas dos soldados do ônibus e mandam eles correr. Corra, senão a chulipa come. É na base da pilhéria. Virou pilhéria, virou brincadeira. Brincadeira. Eu ouço o vereador Carlos Mesquita, porque o vereador Paulo Facó está no telefone. A luta de Vossa Excelência, esse seu discurso, é muito próximo ao que eu fiz alguns dias atrás, quando eu fui assaltado. Há uma tentativa de assalto quase nos mesmos moldes da empresária que morreu ontem. Que eles mandaram que eu parasse, eu não parei, fui em frente. Tá? Só que eles jogaram uma pedra e atiraram e não pegou na minha cabeça. A diferença foi essa. E, dias depois, houve a morte daquele funcionário do DERT, aqui ao lado do Cordeiro. É todo dia, e, coincidentemente, todo dia. eu ia passando na mesma hora, tanto que dei até uma entrevista, sabe, na hora, e vi como foi o acontecimento. Aí, como eu moro aqui na área, eu passei não só a fugir desses locais, que você não consegue fugir assim, de uma forma 100% correta, como também a de fiscalizar a ação da polícia. Então, o que eles fizeram? Os 3 dias seguintes, à morte do rapaz do DERT, eles colocaram uma viatura lá, ali ao lado. Hoje, se você for, não tem mais. Então, eles dão uma satisfação imediata e depois acabou. Se os assaltantes quiserem voltar hoje para assaltar naquele mesmo local e matar outro funcionário do DERT, vai estar livre porque a polícia não vai estar mais lá. Então, são ações paliativas. Eu quero concordar com Vossa Excelência. Eu acho que essa casa, não sei se é através de Vossa Excelência ou do presidente da Câmara, tá certo? Fazer uma comissão de vereadores, talvez, que é solução. Não é que seja modismo, não. Mas de ir ao secretário, para que ele vir aqui é difícil. E não ter vergonha de dizer na cara ao secretário, o senhor é o protetor dos bandidos. O senhor protege.
O senhor, na realidade, impede as emissoras de televisão a mostrar a cara dessas pessoas para a gente ficar conhecendo. Aí viu, mas todo mundo é inocente, até que se prova o contrário. Sim, mas tem uma figurinha carimbada que já tem 10, 30, 40 passagens pela polícia. Então não é mais uma pessoa que pode ser inocente, não é. Então eu queria dar cor a Vossa Excelência, eu acho que essa região aqui, entrando para o Papicu, ali na Padre Antônio Tomaé, é uma região criticamente, que merece uma ação. E com relação ao Honda, eu discordo de Vossa Excelência com relação à Hilux. Eu acho que tem que ser um veículo potente mesmo, para poder andar, entrar em qualquer canto, carroçável ou não, tá? Que tem uma durabilidade melhor. Eu não concordo com Vossa Excelência, não. Mas acho que a aplicação do dinheiro da segurança está errado. A prioridade está invertida. Muito obrigado. Presidente, eu lhe peço e lhe agradeço pela paciência, peço os respectivos descontos pela emoção. Vossa Excelência tem... O vereador Maírton cedeu o tempo a Vossa Excelência. Pois não, muito obrigado. Eu já estou há 4 minutos. Eu usarei do tempo apenas para dizer ao vereador Carlos Mesquita, olha que curiosidade. Vejam o que é equívoco em planejamento de uma política social. Vereador, meu presidente Zé do Carmo, e vereador Paulo Facó, que agora atenderei numa parte. Vereador Carlos Mesquita lembra que, sim, os carros utilizados pela polícia devem ser carros modernos, fortes, robustos. Sim, é claro. Eu não defendo aqui que a polícia ostensiva não tenha que existir. Deve existir, sim, e não deve ter só carro de luxo, não. Deve ter bala para o policial civil, que não tem. Eles próprios compram do bolso. Deve ter colete à prova de balas, que eles não usam. É para ter, sim. É para ter, sim. Mas veja curioso. Há 2 anos, quando da implantação do Honda, e quando daquela fase de namoro, onde tudo é bom, bonito e barato, a tese era essa. Vamos, vereador Paulo Facó e Carlos Dutra, ter carros potentes. Como os carros foram entregues nas mãos de jovens de 22, 23, 24 anos, absolutamente inexperientes, e isso é escondido. Isso é escondido. Boa parte da frota já se encontra parada, destruída, e o governo está vendo esse alarmante aumento, né, e a necessidade, né, de conserto e de reparo nessas Hilux. Boa parte já está parada, quebrada, abalroada. O coronel coordenador do Honda, isso não é Marcelo Mendes que está dizendo, não. Está nas páginas dos jornais. Estão aí os jornalistas de testemunha. Determinou que nenhum carro do Honda pode ultrapassar 60 km por hora em suas buscas e perseguições. Cabe na cabeça de alguém, João Alfredo? Primeiro eu compro um carro potente para perseguir. Quando eu descubro que o cara não sabe usar o carro, eu limito a velocidade. Então compra um Fusca. Porque vira. Então compre no caso, um Palio, Fiat Palio, né, de preferência. Compre um Fiat Palio, compre um Mille, que é o carro mais barato do Brasil, vence qualquer licitação. Compre um Mille. Se é para rodar em Fortaleza, que o trânsito e o tráfego, não o tráfego, esse também está ruim, mas o tráfego não permite, compremos motos. Por que não são batalhões do raio, de motos do raio, que poderiam, inclusive, circular no trânsito de Fortaleza com mais desenvoltura? Deixa eu tentar corroborar. Por que no lugar de uma Hilux de 180, 170 mil reais, não se compra com cada um desses 170 mil reais, 10, 15, 20, 30 motos? Vereador Marcelo Mendes. Porque e atendo já os apartes, estas atecnias que foram encontradas ao longo da execução do programa Ronda do Quarteirão, não é só esta, não. Começou, e vocês lembram, era uma moto acompanhando cada carro. A moto estava atrás, porque quem dirige o carro não pode sair em perseguição. Tinha sempre um policial dentro da Hilux. E uma outra moto para dar cobertura. Tiraram a moto porque o carro da frente, quando flagrava um crime, freava bruscamente, ou rodava, a moto atrás batia, abarroava, quebrava o carro e a moto. Aí pararam de ter a moto. Não é mais a moto. Daqui a pouco, quer dizer, o projeto original foi, não diria desconfigurado, mas foi sendo adequado, e isso é natural, né, às condições e às exigências do dia a dia. Uma perseguição policial não é fácil. Não estou aqui dizendo, né, que a vida dos policiais cearenses, sejam civis ou militares, é fácil. Agora, que essa justificativa do vereador Carlos Mesquita não convém à realidade prática, fatual, não convém. Não há quem bote na minha cabeça. Mas vereador, eu não estou defendendo, não.
concedo, e antes que o outro vereador João Alfredo, a propósito dessa questão de frouxidão de polícia A ou polícia B, porque hoje o Ceará tem 2 polícias, 3 além da civil, e um subgrupo dentro da militar, que é o Ronda do Quarteirão, vejam como é complexo, veja, Paulo, como é complexo este assunto. Também tem que ser analisado que o vereador, o policial do Ronda, ele recebe uma gratificação do Pronace. Pois, pasmem os senhores, se ele se envolver, ora, como é que um policial não se envolve numa abordagem? Se ele se envolver em alguma ação que ele dispare e que seja aberto um procedimento que o envolva, independentemente da natureza Peço ao vereador da ação, Marcelo Mendes que possa ir concluindo. pois não, ele tem a sua gratificação cortada. Então, que estímulo tem um policial que, ao se envolver num confronto, sabe que terá avaliação menor na sua gratificação? Um absurdo. Presidente, se Vossa Excelência me permitir, porque tinha o prazo... Porque, na verdade, a assessoria aqui me informou que Vossa Excelência já está com 28 minutos. E, na verdade, Além era dos 20. 10 do vereador Maírton... 28 minutos. Pois bem, Façam pela ordem, eu faço pela ordem. Eu ouviria o vereador João Alfredo, mas eu agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço pela agradeço ordem a ao Vossa presidente Excelência. para poder falar sobre o tema. Eu peço aos fortalezenses, eu peço à imprensa, peço a todos, aos colegas, que me perdoem se eu cometi na minha fala algum excesso, mas eu falo aqui não como vereador, eu falo como cidadão fortalezense da Fortaleza que nós todos amamos. Nós estamos ultrapassando um limite social perigoso. Fiquem com este número, 1.507 assassinatos em 2009. Quantos outros cearenses morrerão em 2010? Mais 2.000? Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, senhores. Presidente, ainda tangidos e levados pela emoção que tomou conta hoje do plenário e de nossas vidas em particular, eu acabo de ser comunicado, veja só, vereador João Alfredo, colegas, o jornalista Nazareno Albuquerque, reconhecida figura, né, de todos nós fortalezenses, acaba de ser assaltado aqui na esquina da Avenida Santos Dumont, estava nos ouvindo, esquina da Santos Dumont, com a pista de acesso à cidade 2000, teve uma pedra jogada contra o seu carro, depois que o carro foi atingido pela pedra e ele parou, foi assaltado, levaram um laptop, levaram carteira, celular, levaram tudo. Quer dizer, agora, acabou de me dar notícia, para que vocês tenham uma ideia, né, do nível da gravidade deste assunto. Obrigado, presidente. Vereador, em virtude do tempo, eu prefiro fazer um pela ordem, agradecendo a intervenção que eu faria, eu necessitaria de um pouco mais de 20 segundos, então eu prefiro me utilizar do debate que Vossa Excelência levanta para fazer um pela ordem ou nas explicações pessoais. Lhe agradeço a atenção, mas não há tempo. Obrigado. Senhor presidente, para concluir, o que causa estranheza é o doutor Arimar, defensor dos direitos humanos, participava lá na OAB e hoje defendendo a truculência, mandando a Guarda Municipal espancar os manifestantes. Como as coisas mudam, como as coisas mudam. Então eu lamento esse episódio e aproveito a oportunidade para ratificar o pedido do vereador Ciro, que é o pedido de todos os servidores da Prefeitura de Fortaleza, no sentido que a prefeita mande imprimir e entregar os contra-cheques dos servidores. 3 meses sem receber contra-cheque. 3 meses. A desculpa é que a máquina está quebrada. Que máquina é essa, vereador, que não tem um técnico que conserte esta máquina? Obrigado, senhor presidente. O ministro toma ciência e passa a palavra ao vereador Acrisio Sena, líder do governo. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Coloco o extrapauto, requerimento 543/2010, que requer autorização. Pois não. Vereador, Vossa Excelência me permita e me perdoe por ainda insistir no tema que me levou hoje a este microfone, mas eu faço uma intervenção no sentido de me acostar e de reforçar
de sua fala, no que diz respeito ao início de seu discurso. Não vamos confundir a legitimidade formal, vereador Roberto Mesquita, que têm os estados na lógica jurídica brasileira, de conceder exclusivamente à figura do Estado e à União a capacidade e a possibilidade jurídica de legislar sobre matéria criminal. É bem verdade que é uma questão estadual, formalmente falando, legislar sobre essa área. E a política, a construção dos projetos, dos planos e das políticas de segurança pública são, na verdade, mistério do Estado. Agora, isto não quer dizer, finda aí, esta relação formal. Pertence ao Estado? Sim. Ninguém defende, advoga ou levanta bandeira contrária a isto. Mas veja, vereador Acrisio Sena, nós fortalezenses, nós vereadores que fomos votados por esses fortalezenses, não estamos proibidos de muito mais do que discutir o assunto e denunciá-lo. Nós temos a obrigação, Carlos, de apresentar temos a obrigação de apresentar a cidade de Fortaleza, porque é isto que o fortalezense que nos elegeu quer, vereadora Leda, é isto que o fortalezense espera de nós, que nós apresentemos, nem que como coadjuvantes, como disse Vossa Excelência, nós precisamos apresentar à cidade, ao Estado, à sociedade cearense, a nossa visão, o nosso projeto, a nossa colaboração social, nossa colaboração técnica. A Casa tem comissões técnicas. Não se esqueçam que nós representamos 2,5 milhões de cearenses, aqueles que moram em Fortaleza. E não se esqueçam que nós, Fortaleza, representamos no cômputo, no PIB do Estado, nós geramos 80% da riqueza deste Estado. É claro que nós temos também que opinar, e mais do que opinar, nós, vereadores, temos a obrigação, e nesse sentido eu rogo novamente à mesa diretora, que por intermédio da condição que tem, junto às comissões técnicas, às audiências públicas, junto às nossas assessorias técnicas, nós precisamos urgentemente oferecer à cidade de Fortaleza, ao próprio governo do Estado, está tendo dificuldade de encontrar essa solução, nós como homens públicos, não vou dizer mulher pública, porque mulher pública, né, dá margem a outra interpretação, homens públicos, nós temos que nos unir, vereador Acrisio, agradeço e encerro, para apresentar à sociedade cearense uma solução para esse problema. É o grande desafio dessa casa e nós precisamos ontem começar nesse sentido. Eu lhe agradeço e saúdo a sua fala.